Eu quero aproveitar que vocês entraram no território venezuelano, que está tentando entrar no território de Essequibo, né? E para falar um pouco dessa promulgação, porque o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele promulgou a chamada Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo. O que isso faz? Cria uma região venezuelana dentro do território internacionalmente reconhecido como parte da Guiana. A lei começou a ser discutida no ano passado, quando um referendo mostrou ali que 95% dos eleitores eram a favor da incorporação de Essequibo ao mapa da Venezuela. Isso aí foi até divulgado ali para as escolas, né? O presidente fez questão de fazer isso. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil avalia desde a noite de ontem como o país vai se posicionar em relação a essa lei na Venezuela. O Itamaraty avalia que o Brasil não pode adotar o silêncio neste caso, mais uma vez, já que agora tem se manifestado mais também sobre as eleições na Venezuela. Promulgar uma lei que coloca, então, a Venezuela com a gestão de Essequibo, inclusive dando o poder dessa gestão à cidade, ao território venezuelano que fica ali ao lado, né? Que se não me engano, é no estado... eu vou checar o nome direitinho aqui, eu até vi ali. Mas assim, como é que vocês entendem essas atitudes que estão sendo tomadas por Maduro nesse momento, mesmo depois das reuniões de discussão, de negociação que aconteceram, e ele não parece tirar o pé independentemente da cobrança internacional que vem, Alan Gani? Não, pois é, a pior coisa que tem é um ditador, né? Com iniciativa e iniciativas equivocadas, que é o caso do Maduro. Então ele vai fazendo isso, vai desviando a atenção da tragédia humanitária e econômica que é a sua ditadura, e eu acredito que ele é capaz mesmo de colocar tropas ali, eu não duvido dessa possibilidade. Agora, caso isso aconteça, vai ter dois efeitos. Primeiro, que vai acabar com o petróleo na região, dada a incompetência do regime socialista, ditadura de Nicolás Maduro. E o segundo ponto é que, num caso extremo, eu acredito de uma reação norte-americana aí, porque, lógico, né, isso está dentro da doutrina Monroe dos Estados Unidos, quer dizer, aqui a Venezuela é a área de influência, a América é a área de influência, Estados Unidos eles não vão permitir que a Venezuela invada um outro país soberano. Quando a gente fala em promulgação, que valor que isso tem para as outras nações que estão envolvidas nessa história, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, primeiro eu queria dar um comentário aqui sobre a nota do Itamaraty, que pela primeira vez o Itamaraty se manifesta numa nota que o Brasil precisa se posicionar em relação à Venezuela. Isso, para Itamaraty, é uma questão assim, não dá para ficar em cima do muro nessa questão, que está cada vez mais grave. E por que o Itamaraty está com essa sensibilidade? Isso aí é interpretação minha, não é nada oficial do Itamaraty. Está na cara que Maduro está desenhando um cenário que ele vai aprontar alguma coisa antes da eleição. É isso que ele está fazendo. Ele já está deixando claro que não vai ter eleição, que não vai deixar a oposição disputar, está criando essa tensão de novo em Essequibo. Assim, ele está deixando claro que ele vai fazer algum movimento lunático, como todo ditador faz alguma hora, antes desse negócio da eleição. E aí qual é a reação do Brasil? O Brasil vai coordenar essa reação com os outros demais países da América Latina? Vai ser cobrado, né? Lógico que vai ser cobrado, porque a omissão aí vai custar muito caro a diplomacia brasileira. Então, o Brasil vai começar a se posicionar assim, primeiro tem que coordenar isso com os outros países da América do Sul e América Latina. E até mesmo com os Estados Unidos, porque em último caso, como bem disse o Alan Gani aqui, é óbvio que os americanos não vão deixar nenhuma ação militar numa área que a Aécio é a maior produtora de petróleo na região. É óbvio que não vai deixar. Então, o ponto é, a coordenação das ações agora é o que pode parar esse sonho ditatorial que ele está prestes a aprontar, que eu não sei qual que é, mas ele está prestes a aprontar. Todos os indicadores mostram que Maduro está armando um bote. Como que vai ser o bote? A hora do bote eu não sei, mas que está claro que vem um bote do Maduro aí, virá. Você acha que tem um bote vindo pela frente? Com certeza. E você consegue imaginar que bote seria esse? Você consegue unificar, pelo menos em curto prazo, a população com questões de ataques à democracia, ataques à soberania, defesa do patrimônio e um ataque eventual, como ele já mencionou, Maduro, de uma conspiração para suicídio, ou para, não suicídio, desculpa, para ir atentado contra o presidente.
Então, com isso você consegue unir, dizendo, está o imperialismo americano, os países capitalistas querem todos ir contra a gente e não nos deixam crescer. E aí recebe muitas vezes o eco da parte da imprensa internacional, de alguns governos internacionais, dizendo, é verdade, temos que sair a ajudar. Mas o Itamaraty está colocando uma pressão gigantesca no governo com essa manifestação, porque o governo é Itamaraty. Ou seja, não é isolado. Não pode Itamaraty falar uma coisa e o governo falar outra. Claro. E aí vem a pergunta e dizer, peraí, o governo não é do Partido dos Trabalhadores? E como explica, então, que tem muitos deputados dos PT favorecendo e apoiando Maduro? Tem alguma coisa aí que está errada. Então, seria uma pergunta simples. Presidente, por que o seu partido está apoiando Maduro quando Itamaraty está colocando pressão? Não vai ter muita lógica. Ou vai no caminho de deixar fazer, deixa acontecer e depois a gente vê que seria errado, porque estamos falando de uma região em que o Brasil é limítrofe. Não estamos falando que é do outro lado do mundo, é aqui, do lado, no quintal. Se houver um conflito, naturalmente, esse conflito passaria também pelo território brasileiro. Claro. Né? E aí, em apoio ao que menciona Langani, os Estados Unidos têm como política nunca abandonar um cidadão americano e capital americano. E aí nessa região tem capital americano. Então vai fazer o quê? Vai dizer, não, deixa o Maduro enlouquecer aí? Não, vai entrar. E aí precisaria o Brasil tomar a dianteira, dizendo, somos contra. E aproveita, já fica contra essa questão. Lembro que quando foi esse referendo, o próprio presidente falou, qual vai ser o resultado? O presidente do Brasil, aquele que o Maduro quiser. Foi ele que falou. Então, se sabem que tem manipulação das eleições através de um referendo das eleições em que não é possível participar da oposição, prenderam um youtuber agora. Então, está indo num caminho de uma ditadura muito pesada. O Brasil precisa se posicionar. Ô, Fábio Piperno, como é que você vê a possibilidade de manifestação mais contundente do Brasil em relação ao que está anunciando aí a Venezuela ou aos botes que ela pretende dar, como já analisaram os nossos amigos aqui? Veja, de uns 10 dias para cá, essa já é a terceira manifestação do Brasil em relação a isso, né? Enfim, do presidente Lula e também do Itamaraty. Então é claro que o tom está aumentando porque o Maduro também se tornou aí um aliado tóxico, né? Ninguém mais quer a companhia dele. Então, eu acho que no final do ano o Brasil fez uma boa intervenção na questão do conflito entre que o Maduro queria provocá-la contra a Guiana. E eu disse no final do ano, falei, não vai ser disparado um tiro. Porque, por enquanto, são bravatas de um bufão. Só que agora faltam 3 meses para a eleição. Eu continuo achando que a loucura dele tem algum limite, né? Por mais maluco e bufão que, enfim, demagogo, corrupto que ele seja, ele não tentaria uma aventura militar porque ele também sabe que isso aí seria o fim dele, talvez até o fim mesmo, né? De ser preso e tal, alguma coisa do tipo. Mas eu acho também que esse tipo de ação ele vai usar internamente para corromper e, quem sabe, até anular o processo eleitoral. Para mim, o grande risco está aí. Ele usar, de alguma forma, essa questão de Essequibo e, supostamente, a pressão que o imperialismo faria contra ele e agora até mesmo tendo aí, né, a companhia do Brasil nisso, né, o nosso antigo aliado agora. Ele disse outro dia, né, que a nota que o Brasil escreveu parecia ter sido redigida pelo Departamento de Estado, né? Sim. Então, eu acho que para o público interno ele vai usar isso para, de alguma forma, cancelar o processo eleitoral, até porque ele sabe que se tiver eleição ele está fora, ele perde. O Gani, antes de passar a palavra a você, eu quero trazer um pouquinho da manifestação que foi feita também pela Guiana, diante de mais esse passo à frente de Maduro. O Ministério das Relações Exteriores considerou uma violação flagrante do direito internacional à lei promulgada. E além de incorporar a região à Venezuela, essa norma proíbe a divulgação do mapa político do país sem o território. A Guiana alertou que não permitirá a anexação, apreensão ou ocupação de qualquer parte de seu território. E Maduro acusou os Estados Unidos de instalarem bases militares secretas em Essequibo para atacar a Venezuela, Gani. Pois eu vejo que ele vai esticando a corda. Inicialmente a gente acreditava que o Maduro pararia apenas no discurso, ele vai dando demonstrações concretas que ele vai avançando
E diferente do Piperno, eu acredito que ele possa sim fazer, acho que essa probabilidade é menor, mas algum tipo de ação militar naquela região, né? Porque a gente não pode duvidar de ditadores, ainda mais desses ditadores com iniciativas e com ideias estúpidas. Eles são capazes de fazer isso sim. Agora, de qualquer modo, o presidente aqui no Brasil, ele tem se distanciado do Maduro, e aí eu concordo com o Piperno, porque ele tem se tornado uma amizade tóxica, né? Então, por mais que haja uma afinidade, um alinhamento ideológico, o presidente também tenha, em certo sentido, essa visão anti-americana, acreditando que os Estados Unidos é um imperialista, uma visão anticapitalista, etc. e tal, mas, por outro lado, o presidente é inteligente o suficiente e pragmático para entender que, nesse momento, estar aliado de Nicolás Maduro, inclusive, pode estar contaminando a sua popularidade. Porque embora haja essa proximidade, o governo brasileiro nunca teve nenhum tipo de problema com o governo dos Estados Unidos, nem o presidente Lula, nem outros. É mais uma visão. De alguma forma, não se relacionaram bem com esse país. É que o Maduro não quer eleição de jeito nenhum. E ele pode transformar esse equívoco nas Malvinas venezuelanas. Isso, exatamente. Ele vai fazer igual. Ele vai... para não ter eleição, a gente declara guerra, tem um movimento de tropa, aí não pode ter eleição porque a gente está em estado de guerra. Mas na situação em que está hoje, com os candidatos que estão registrados, pode ir para a eleição tranquilo. Todos eu não consigo entender. Ele não perde nada. Mas é que é o tal negócio. A pressão vai crescer muito agora para que haja candidatura. E ele não vai ceder, ele vai criar problema. Aí ele vai criar a crise externa. E ao criar a crise externa, não dá para ter eleição no momento delicado de guerra e confronto. É exatamente o que aconteceu com as Malvinas. Ele vai inventar uma desculpa para cancelar as eleições e para continuar no poder. Então, por isso que eu estou dizendo, ele vai dar algum bote. Mas eu não acho que é só não ter eleições. Eu acho que não tendo eleições, ele tem que escalar a ditadura. Tem que virar um Estado cada vez mais autoritário. E aí sim eu quero ver qual vai ser a reação do Brasil. Porque o Brasil tem sim um papel fundamental. O Brasil é sim uma liderança importante na América do Sul. Então, a atitude do Brasil daqui para frente em relação à Venezuela tem que ser uma atitude do Estado brasileiro defendendo o povo venezuelano e não protegendo um ditador. É essa a mudança do enfoque da diplomacia. Arremate, Piperno, para a gente ir pro break. Não, a outra Corina, né, enfim, a candidata... Corina Iores. Exato, ela também concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo, publicada na última segunda-feira, elogiando a mudança de posição do Brasil. Agora, eu acho que numa situação extrema, o que ele faria, talvez, é se mobilizar tropas, caminham lá até a fronteira e internamente aquilo soaria como um estado de guerra. Mas ele não vai cruzar essa linha para, por exemplo, invadir o país vizinho.